louvamos o Senhor e declaramos que o Senhor é bom e que a sua misericórdia, ela dura para sempre. Amém. Que Deus possa continuar abençoando a todos em nome do Senhor Jesus. Olha, palavra de Deus, 2 Samuel capítulo 12, versículo de número 13. 2 Samuel capítulo 12, versículo 13, diz assim: Então disse Davi a Natã: Pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: Também o Senhor traspassou o teu pecado, não morrerás. Todavia, porquanto com este feito deste lugar sobremaneira a que os inimigos do Senhor blasfemem, também o filho que te nasceu certamente morrerá. Então Natã foi para a sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi, e a criança adoeceu gravemente, e buscou Davi a Deus pela criança, e jejuou Davi, e entrou, e passou a noite prostrado sobre a terra. Então os anciãos da sua casa se levantaram e foram a ele para o levantar da terra. Porém, ele não quis, e não comeu pão com eles. E sucedeu que, ao 7º dia, morreu a criança. E temiam os servos de Davi dizer-lhe que a criança era morta, porque diziam: Eis que, sendo a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta? Porque mais mal lhe faria. Viu, porém, Davi que os seus servos falavam baixo, e entendeu Davi que a criança era morta. Pelo que disse Davi a seus servos: É morta a criança? E eles disseram: É morta. Então Davi se levantou da terra, e se lavou, e se ungiu, e mudou de vestes, e entrou na casa do Senhor, e adorou. Então veio à sua casa, e pediu pão, e lhe puseram pão, e comeu. E disseram-lhe os seus servos: Que é isso que fizeste? Pela criança viva jejuaste e choraste. Porém, depois que morreu a criança, te levantaste, comeste pão. E disse ele: Vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia: Quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim, e viva a criança. Porém, agora que é morta, por que jejuaria eu agora? Poderei eu fazê-la mais voltar? Então irei a ela, porém ela não voltará para mim. Então consolou Davi a Batseba, sua mulher, e entrou a ela e se deitou com ela, e teve ela um filho, e chamou o seu nome Salomão. E o Senhor o amou, e o enviou pela mão do profeta Natã, e este chamou o seu nome Gedias, por amor do Senhor. Amém. Por favor, os irmãos podem assentar. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. O Senhor colocou esta palavra, esse texto no meu coração, nós temos que entender uma coisa, irmãos. O texto central é que o Senhor trata a cada um de nós
individualmente. A palavra do Senhor diz que a salvação, ela é pessoal. A salvação é pessoal. Cada um de nós devemos cuidar da nossa salvação. Por quê? Eu não posso salvar ninguém. Eu não posso salvar ninguém. E ninguém pode me salvar. A salvação, ela é pessoal, diz a palavra de Deus. Cabe a mim edificar, cabe a mim, somente a mim, vigiar, porque cada um faz por si. Cada um faz por si. O pai não pode salvar o filho, né? Eu fui num congresso e o pastor que ministrou o congresso, ele era filho de pastor, e ele disse assim, uma das coisas mais duras que eu aprendi, que isso me doeu, foi quando eu descobri que filho de pastor, presta atenção, eu descobri que filho de pastor não entra no céu. Um dia eu ouvi uma pregação, alguém falou assim, filho de pastor não entra no céu, e ele era filho de pastor, e falou assim, o meu coração quase parou naquele dia. O quê? Eu não vou entrar no céu? Me explica isso direito. Filho de pastor não entra no céu? E ele foi o mais preocupado de tudo, né? Por quê? Porque ele era o filho do pastor? Por que filho de pastor não entra no céu? Ele falou assim, porque só entra no céu quem for filho de Deus. Porque o céu foi feito para os filhos de Deus. E só ser filho de pastor não basta. Tem que ser filho de Deus. Todos nós temos que ser filhos de Deus. E como que nós somos filhos de Deus? Quando nós nascemos de novo. Quando nós temos um novo nascimento. Quando nós recebemos o Senhor Jesus. E por isso Ele trata particularmente, individualmente com cada um de nós. O Senhor trata com cada um de nós individualmente. O Senhor trata cada um de nós particularmente. Sabe por quê? Porque Ele nos ama. Porque o Senhor nos ama. E só que tem uma coisa, irmãos. Por que Deus, Ele fala assim, a palavra diz assim, eu corrijo aqueles que eu amo. E se vós sois corrigidos, é porque sois filhos de Deus, porque Ele corrige os seus filhos. E alegrai-vos, porque vós sois filhos de Deus e não bastardos. Nós, como filhos de Deus, o Senhor, a gente não tem nada com o filho dos outros, mas nós temos com o nosso. Amém? A gente pode educar os nossos filhos, nós não podemos educar o filho de outro. Cada um de nós podemos educar os nossos filhos. Podemos moldar o caráter nos nossos filhos. Cada um trabalha dentro das suas características. Agora, tem uma coisa. Deus trabalha com os filhos dele. E muitas vezes, nós temos que entender uma coisa. Que o Senhor nos corrige. E isso é individualmente. Individualmente. Isso significa o quê? Que nós somos a igreja do Senhor Jesus, e como igreja nós somos um corpo, mas como filhos, cada um de nós somos independentemente filhos de Deus. E como filho, os filhos são todos iguais? Não. Eu já vi gente falar assim, filho é que nem a mão do dedo, cada um é diferente do outro, né? Um é mais calmo, o outro é mais nervoso, mas todos não foram educados igual, né? Todos receberam o mesmo tratamento, a mesma educação, a mesma informação. E às vezes a gente fala assim, ouve alguém falar assim, isso aí foi a ovelha negra da família, né? Por quê? Porque todas as ovelhinhas, essa aí é a ovelha negra, porque saiu diferente dos outros.
Mas eu não sei por quê, porque todos foram tratados igual. Numa casa tem 10 filhos, mas nem todos têm o mesmo temperamento, o mesmo comportamento. Por quê? Porque isso é individualmente cada um. Então, quando o pai vai corrigir um filho, ele vai corrigir todos porque um só errou? Não, ele vai tratar com aquele que errou, não é? Ele vai tratar, ele vai educar o outro que não desobedeceu? Ele vai repreender o outro que não desobedeceu? Não. Ele vai justamente tratar com aquele que saiu fora das regras, fora daquilo que está estabelecido. Então ele vai e trabalha com aquele individualmente, e assim somos nós. Nós vemos aqui que de Israel inteiro, o Senhor tratou com um homem só, chamado Davi. Por quê? Porque de Israel inteiro, irmão, olha, o dia que Israel inteira estava em campo de batalha, todo mundo em guerra, todo mundo batalhando, todo mundo guerreando, inclusive Urias estava lá, colocando a sua vida em risco para defender o reino de Davi. Estavam lá lutando com o inimigo eu estou lutando pela minha pátria, pelo meu rei. E de repente o que aconteceu? O rei não foi na guerra, o rei Davi não foi na guerra, e segundo dizem assim, que a única guerra que Davi perdeu foi aquela que ele não guerreou, que ele não batalhou. Porque enquanto todos os soldados estavam no campo de batalha, aquele dia ele não quis ir na guerra. Eu não vou, deixa os homens que vão e eu não vou. Por quê? Eu quero ficar no meu palácio. Mas foi ali que aconteceu. Porque o inimigo, o diabo, ele luta. O diabo, ele veio para roubar, para matar e para destruir. E quando diz ele veio para roubar, matar e destruir, o diabo não brinca de ser diabo. Ele não está brincando nas suas metas, nos seus propósitos, na sua missão. Ele está buscando a quem possa tragar, e ele leva a sério o seu trabalho, o seu ministério. Por isso a palavra de Deus fala assim: quem está de pé, cuide para que não caia. Porque nós estamos a um passo de uma queda. Um passo. Um abismo está aberto a um passo nosso, e se nós não vigiarmos, a gente cai nesse abismo. Isso pode ser eu, você, qualquer um. Isso aconteceu também com Davi. Davi estava a um passo do abismo, e o que ele fez? Ele deu esse passo, e ele caiu nesse abismo. No abismo do pecado, no abismo do desprezo da palavra de Deus, porque Davi era um homem que conhecia a Deus, e conhecia a palavra de Deus. Ele tinha profundo conhecimento da palavra de Deus, ele conhecia o Senhor. Havia uma responsabilidade muito grande nos ombros de Davi, porque a Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. E quem disse isso? O próprio Deus disse isso, que Davi era um homem segundo o coração de Deus. E por que ele se ganhou esse título do homem segundo o coração de Deus? Por quê? Porque ele era um homem que conhecia Deus, que conhecia a palavra de Deus, e ele amava Deus e amava a sua palavra. Ele guardava os seus mandamentos, ele guardava os seus estatutos. E de repente ele desprezou tudo o que ele sabia. Mas ele não sabia? Sabia. Ele sabia o que era certo, o que era errado. Ele conhecia a palavra? Conhecia. E ali ele agiu como um ímpio, como um incrédulo, como alguém que nunca tivesse conhecido a Deus e nunca tivesse conhecido a palavra de Deus. Por quê? Porque num só dia ele cometeu não um erro, mas um conjunto de erros.
E dali para frente ele começa a desenfrear a Bíblia diz, um abismo chama outro abismo, uma noite faz declaração a outra noite. E ele começa então a premeditar, ele começa então porque por um momento eu sou o rei, e como rei, o rei faz o que ele quer. Por um momento ele deixou de ser aquele servo, aquele pastor que reconheceu o valor de uma ovelha e o valor de um pastor, aquele que disse assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O zelo que ele tem por mim, o cuidado que ele tem, que me defende, e como ovelha eu estou debaixo do seu comando, da sua ordem. Ele me chama e eu ouço, quando ele fala o meu nome eu sigo. Eu conheço o meu pastor e eu sou conhecido dele, eu conheço a sua voz, porque ovelha conhece a voz do seu pastor e entende quando ele fala com ela. E Davi disse: ele é o meu pastor, eu sou ovelha do seu pasto, eu ouço, eu reconheço e eu sigo e eu obedeço. E por um instante que ele fez, ficou surdo, ficou cego. Aquele que ele dizia ser o seu pastor, ele se desprendeu do rebanho e ignorou a voz do seu pastor, ignorou a voz daquele que o chamava, daquele que zelava, daquele que cuidava, daquele que amava, e ele deu as costas, e ele passou a agir não como filho de Deus, como ovelha de Deus, e Deus como seu pastor, mas ele começou a agir como rei. Eu como rei, fulano, vem cá, eu quero que você faça assim. Fulano, vem você aqui, eu não quero que seja desse jeito, eu quero que você mude a verdade em mentira e a mentira em verdade. Eu sou rei, eu mando, e quando eu mando todo mundo obedece, porque o rei de Israel sou eu, e quando eu falo todo mundo tem que me obedecer, porque eu sou o rei. Vai lá, vem aqui, faz assim. Mas já não é mais o Senhor, agora é o rei, agora é o rei. E de repente o que aconteceu? O Senhor manda o profeta Natã para o repreender, e o Senhor leva uma história para ele. O Senhor manda o profeta contar uma história, é uma história de pastor e de ovelha, uma coisa que ele entende muito bem. Eu vou falar de ovelha, porque disso ele entende, e eu sei que quando falar de tirar a vida de uma ovelha, de matar uma ovelha, eu vou sensibilizar o coração dele, porque ele um dia foi pastor, e ele sabe o valor que a ovelha tem para o pastor e o que o pastor tem para uma ovelha. Aquele homem tinha uma só ovelha, ele era pastor de uma única ovelha, e um homem rico vai e mata a única ovelha que ele tem, a única ovelha que ele amava, que ele alimentava, que ele cuidava, que ele zelava, que ele dava a sua vida por ela. Aquele homem foi e matou a única ovelha que tem. E Davi disse assim: achem este homem em Israel e executem-o, porque ele merece morrer. E daí o profeta Natã disse assim: meu rei, eu já tenho achado este homem, então tragam aqui. Este homem é o Senhor, este homem é o Senhor. Agora eu não falo como homem, mas eu falo como um profeta de Deus. E Deus abriu a cortina, e aquilo que estava escondido veio a revelar-se, e o profeta começa a dizer porque o Senhor está se referindo a Urias, a sua mulher, o seu plano, o seu projeto em matar este homem, um homem que te ajudou, um homem que estava no campo de batalha, lutando pelo rei, guerreando pelo rei, dando a sua vida por Israel, e enquanto ele entregava a vida dele para servir o rei estava planejando a sua morte.
E agora, Davi? Aí Davi entrou em pranto. Sabe por quê, irmãos? Porque agora cai a ficha de Davi. Agora Davi não está como rei. Agora Davi, aquela cegueira espiritual, porque o apóstolo Paulo falou, o príncipe deste século cegou o entendimento, para que a gente não veja, colocou comichões no ouvido para que não ouça. Mas naquela hora, aquela palavra do profeta colocou o colírio nos olhos de Davi e arrancou os comichões do seu ouvido, e agora ele deixa de ser um rei, agora ele se despoja de ser um rei, e ele volta a ser uma ovelha, e ele volta a reconhecer o Senhor como seu pastor, e ele cai na sua realidade, não de rei, de poderoso, porque o rei pode tudo. O rei, ele faz lei, ele muda a verdade, ele faz a verdade virar mentira, mentira virar verdade. O rei cria, e a palavra do rei é lei, e ninguém pode mudar. Mas o próprio rei sabia que descer à sepultura sem Deus, pode ser até rei, mas sem Deus eu não sou absolutamente nada. A vida não vale a pena sem ter Deus na sua vida. E ele logo voltou-se o seu coração para a lei do Senhor, e ele disse: o que eu fiz? O que foi que eu fiz? Por quê? Porque ele, sendo conhecedor da palavra, da lei, irmãos, existe um pecado no Velho Testamento, existe um tipo de pecado que não tem perdão. Existe um pecado no Velho Testamento que não tem perdão. Não existe perdão para esse pecado. E sabe qual é o perdão, o pecado que não existe perdão? É o pecado de alguém tirar a vida de outra pessoa. Não existe perdão para esse tipo de pecado. Por isso que quando Pedro puxou a espada, Jesus já gritou com ele e disse: Pedro, guarda essa espada. Porque está escrito: quem com espada fere, com espada será ferido. Guarda isso aí, Pedro. Eu preciso de você, não para morrer, mas para viver pela minha causa. Por quê? Porque a lei é olho por olho, dente por dente. Sabe o que a lei diz? Vida por vida. Se um homem tirar a vida de outro homem, este homem tem que morrer. Está na lei isso. É vida por vida. Olha até o que a Bíblia diz. A Bíblia fala assim: se dois homens estiverem brigando, um está brigando aqui, um dá um chute lá, um dá um empurrão lá, e naquele empurra, naquele soco para cá, soco para lá, um dá um soco, derruba o outro cai em cima de uma mulher grávida. A mulher está grávida, e quando ele cai em cima dela, o que ele faz? Mata a criança que está sendo gerada no seu ventre. O que a Bíblia diz? Tal homem tem que morrer. É vida por vida. Ele tirou a vida da criança, agora só a vida dele é que vai compensar a vida que ele tirou. É vida por vida. Morreu? Matou? Matou, agora tem que morrer. Está na lei isso. E a hora que Davi falou: o que eu fiz? E um homem que tirou a espada e matou tanta gente na guerra, mas ele não tinha nenhuma acusação contra ele. Por quê? Porque justamente na guerra que o Senhor dizia: vai, porque eu serei contigo. E agora, pela primeira vez, ele tirou a vida de uma pessoa que o Senhor disse: eu não estou contigo, eu não estive contigo quando você tirou a vida dele. E olha que não foi nem ele que matou. Ele derramou sangue de muita gente, mas esse sangue não foi ele que derramou, mas ele mandou que alguém derramasse. Ele permitiu, coloca ele na frente, chegue o mais próximo possível do inimigo, para que o inimigo atinja ele e o mate. Foi o inimigo que matou. Não é que ele pagou para um pistoleiro, não tinha na época, mas para alguém lá, um flecheiro ir lá, tirar uma flecha e matar, um matador de aluguel. Não, ele disse para o comandante: leva o exército mais próximo possível,
da barricada do inimigo, mas deixa Urias bem na frente, destacando. E depois deixa ele morrer. E ele foi depois tido como herói de guerra. Herói de guerra que o rei decretou. Esse é um herói da guerra, que ele mesmo mandou matar. E Deus olhou e falou assim: está tudo errado. E agora? Ele disse assim: e agora o que será da minha vida? Porque eu conheço Deus e conheço a sua palavra. A primeira coisa que ele diz, ele estava certo: tal homem tem que morrer. Então, eu quero falar de 4 coisas aqui que o Senhor trabalhou na vida de Davi. A primeira coisa que Davi encontrou em tempos de lei, porque hoje nós estamos vivendo o tempo da graça, mas ele viveu o tempo da lei. A primeira coisa que Davi encontrou no tempo da lei foi a graça. Foi a graça, porque na hora o rei Davi chorou. Ele disse: Pai, Deus, Senhor, eu pequei contra ti, somente contra ti eu pequei. Ele disse: tudo que eu fiz, todos os meus erros, todas as minhas falhas, foi porque eu desobedeci, eu desonrei, e eu dei as costas para a tua palavra. Eu só pequei contra uma pessoa, contra Deus. E quando eu peco contra Deus, mas eu destruo a vida de um monte de pessoas que estão à minha volta. Mas eu não estou destruindo, eu não estou lutando com as pessoas, eu estou contra os mandamentos de Deus. Quando eu tiro os meus olhos da lei do Senhor, quando eu tiro os meus olhos da palavra de Deus, então todos os meus atos vão ser atos de abominação contra Deus. Aí o que acontece? Ele clamou, ele disse: Senhor, falhei, pequei, errei. Depois ele, se o Senhor me perdoar, eu serei perdoado. Se o Senhor, no Salmo 51, se o Senhor me limpar, eu serei limpo. Limpa-me com um hisopo e eu serei limpo e purificado. Daqui para frente, tudo o que eu fizer, eu posso fazer 1 bilhão de coisas boas, nunca vai compensar esse mal que eu fiz. Mas se o Senhor me apagar o meu pecado, eu sei que o meu pecado não vai existir. Se o Senhor me perdoar, eu sei que eu serei perdoado. Se o Senhor me sarar, eu serei sarado. Se o Senhor me limpar, eu serei limpo. E agora? Agora eu me entrego ao Senhor. Profeta Natan, eu estou aqui, estou entregue nas mãos do Senhor, porque agora é Ele que decide o que Ele fará com a minha vida. Porque se Ele quiser que eu morra agora, Ele vai fazer isso e vai colocar um rei no meu lugar, um outro rei. Embora eu seja o rei, o homem mais importante de Israel, mas se o Senhor não aprovar o meu reinado, eu não sou nada, eu não posso fazer nada. Agora a minha vida está na mão dele, é ele quem vai decidir. Aí ele voltou. Aí Deus permite que ele volte naquilo que ele era, no Davi que Deus conheceu, um homem segundo o coração de Deus. Um homem que o seu coração não tem maldade, não tem perversidade, não guarda rancor, não guarda ódio, não guarda amargura, não guarda ressentimento. Um homem que tem um coração limpo. E Deus olhou e falou assim: agora esse homem com o coração limpo, agora ficou essa mancha. Então o Senhor, o Espírito de Deus falou com o profeta Natan e disse assim: diga para o meu servo, diga para ele, diga para o rei, que eu perdoei o seu pecado, que eu vou apagar a sua transgressão, porque ele deveria morrer, mas ele não vai morrer. Por quê? Porque a minha graça está sobre ele. A graça, o que a graça faz? A graça apaga a nossa condenação, a nossa transgressão. Dá para você entender o que significa a graça de Jesus na sua vida? A graça do Senhor está sobre mim, e a graça do Senhor está sobre você, está sobre a igreja.
nós somos réus de morte, mas o Senhor diz, o Espírito Santo está falando, diga à minha igreja, diga a este povo, que eles não vão morrer, que eles não vão perecer, porque a minha graça está sobre eles, e o pecado deles foi apagado, e a transgressão dele foi limpa. Diga que eles estão limpos, diga que eu não estou vendo condenação mais sobre eles, eles não vão ter que morrer. Porém, aí tem um porém, aí ele diz aqui, olha, então disse Davi a Natã, pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi, também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Mas posto que com isto, deste motivo aqui blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Então Natã foi para a sua casa. Sabe, irmãos, eu vou dizer uma coisa, todas as vezes que nós pecamos, que nós falhamos, que nós erramos, todas as vezes que nós fracassamos, que nós damos descrédito à palavra de Deus, ao mandamento do Senhor, e nós pecamos, Deus perdoa? Perdoa ou não perdoa? Perdoa. Se o teu pecado for como escarlate, se o teu pecado for como carmesim, ainda assim eu me esquecerei dos teus pecados, eu sepultarei os seus pecados na mais profundidade do abismo, dos mares, e dos teus pecados não me lembrarei mais. A palavra de Deus fala, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados, nos purificar de toda a injustiça. Quando alguém dobra o seu joelho e clama, e não precisa nem dobrar o joelho, mas se clamar e se arrepender, e pedir o perdão de Deus, Deus está pronto, sempre pronto para perdoar. Deus está sempre pronto para apagar seu pecado, a sua transgressão, a sua iniquidade. Só que tem um porém, cada vez que nós pecamos, então eu posso pecar que Deus perdoa sempre? Posso pecar? Vou sair daqui, eu vou fazer um monte de pecado, porque daí eu peço perdão, Deus perdoa? Hoje eu vou sair daqui, eu vou fazer um montão de pecado, daí eu vou pedir para Deus perdoar, e Ele vai me perdoar. Vai perdoar ou não vai? Vai. Só que tem um porém, todas as vezes que você pecar, o que você vai fazer? Está escrito aqui, ó, você dá motivo a que blasfemem os inimigos do Senhor. Isso é coisa séria. E quem são os inimigos do Senhor? Quem é o inimigo de Deus? Quem que é o inimigo de Deus? O diabo, os demônios. O diabo e os demônios. Aí você peca, o diabo fala assim, viu lá, Jesus? Viu? Viu lá a sua santa, amada igreja, a sua noiva? Onde ela está agora? Olha o que ela está fazendo. Dá uma espiadinha lá, você já vai dar uma olhadinha na tua noiva. Vai preparado, porque a coisa está brava. Viu? Aquela que você comprou com o seu sangue, dá uma espiada nela. Dá uma olhadinha nela. Eu sei que o senhor não está nem com vontade de olhar agora, né? Porque... E agora? Você permite que os inimigos de Deus blasfemem. Viu? Você permite que os inimigos de Deus blasfemem. Olha o homem segundo o seu coração, Deus, dá uma olhada. Bonito. Dá uma olhada lá. Olha o que ele aprontou. E olha o que ele mandou fazer.
e olha toda a trama dele, olha o que ele está fazendo. Esse é o homem segundo o coração de Deus. O diabo está tirando até uma casquinha. E agora? Aí Davi chega lá e fala assim: Senhor, o senhor pode me perdoar? Ele falou: eu posso. Eu posso te perdoar, só que tem uma coisa. A gente tem que aprender. Porque se eu perdoar você agora, você vai fazer pior depois. Quando Jesus curou aquele paralítico lá no tanque de Betesda, depois ele encontrou aquele homem que pereceu tanto tempo. Jesus encontrou com ele no templo, ele disse assim: vigia, não peques para que não te suceda coisa ainda pior. Foi o que Jesus disse para ele. Jesus disse para aquela mulher que foi pega no ato de adultério: vá e não peques mais. Por quê? Porque todas as vezes que nós pecamos, eu posso sair daqui e pecar? Pode. Paulo fala: tudo é lícito, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas elas me convêm. Por quê? Porque depois nós temos um tratamento, mesmo que o Senhor, Deus, nos perdoe. Você está perdoado, só que tem uma coisa: precisa de tratamento. Tratamento. Olha, por causa do teu pecado, você não morre, mas alguém tem que morrer. É vida por vida. O Senhor não vai permitir que você morra. Graças a Deus. Que alívio. Daqui a pouco falou: você não, mas a criança vai. Um bebezinho inocente. Agora mesmo, eu vim da outra igreja lá do culto, tinha um bebezinho no colo da avó, e eu cheguei perto dele e falei: nem sei quantos meses tem. Hã? Vai fazer 4 meses. Eu cheguei para ele e falei assim: você veio na igreja hoje? Ele começou a dar uma gargalhada assim, que ele ficou mole, até caiu para trás, de tanto que ele ria, e ria, não parava mais de rir. Que inocentinho. Agora imagina um inocentinho desse vai morrer por causa do meu pecado, por causa do meu erro, da minha transgressão. Agora ele vai pagar. Alguém tem que morrer. Não pensa que é assim, não. Peca e fica por isso mesmo. Você pecou, o seu pecado está sendo perdoado, a graça está sobre você, você não vai morrer, mas alguém precisou morrer lá na cruz, para que você pudesse respirar mais aliviado, mas custou a vida de alguém. Por quê? Porque é morte por morte, é vida por vida. E agora o Senhor falou: você não, mas esse bebezinho lindinho, esse vai morrer. E o profeta Natan falou: tchau, o problema é seu agora. Virou as costas e foi embora. Foi embora, e a hora que o rei entra para dentro, senta no seu trono, daqui a pouco a mãe da criança chama o rei e fala assim: não sei, essa criança não está boa, está começando a dar febre, está ficando doentinha, não quer comer mais, eu não sei o que está acontecendo. Mas o rei diz: eu sei o que está acontecendo. Chama os médicos, corre para lá, corre para cá, eu não sei o que está acontecendo, mas ele já foi tirando a coroa dele, já foi tirando a roupa de rei, pendurando lá, e foi lá, deitou no chão e começou a chorar. O rei: o senhor quer comer alguma coisa? Não. O senhor quer? Não. O senhor quer uma taça de vinho? Não. O senhor não quer levantar? Não. O senhor quer que traga os dançarinos, as músicas? Não. E ele está lá, chorando, orando, clamando, jejuando, se lamentando: Senhor, tem misericórdia, Senhor, tem de compaixão, Senhor, tem de misericórdia, Senhor. Mas a coisa mais ruim que existe, irmão, é você clamar a Deus e Deus fazer silêncio, e Deus não vai responder. Por quê? Por que Deus não vai responder? Porque eu já respondi. Eu não vou falar para você uma coisa que eu já te disse, e aquilo que está estabelecido não pode mudar. Alguém tem que morrer. E por que não sou eu? Sou eu que errei, então eu que tenho que morrer. Eu preciso de você.
e preciso mostrar para hoje, tantos tempo depois, mostrar para nós o que é consequência do erro e do pecado. E agora? Ele está lá jejuando, chorando, pranteando, e quando alguém chega, é tão bonita essa passagem, bonita entre aspas, né? Que aqui não tem nada de bonito, mas bonito é aquilo que a gente aprende com Davi. Quando aqueles homens chegam assim e falam assim: "Ô rei, a menina piorou." Ele tampa os ouvidos dele. "Rei, a menina não está passando bem." Ele fecha, ele não quer ouvir, ele ignora aquelas palavras, sabe? E eu pergunto para você: você tem ignorado as palavras negativas que chegam até você? Ou a gente abraça tudo aquilo que vem? Ele ignorou tudo, ele falou: "Eu só busco em Deus", porque essa era a natureza de Davi, do Davi que era segundo o coração de Deus. Se alguém chegasse e falava assim: "Davi, um exército grande e numeroso se aproxima", eu não quero nem ouvir essa palavra. Davi, nós não temos chance nenhuma de lutar contra esse exército, porque eles são muito numerosos, são grandes demais, eles vão nos matar. Eu prefiro ouvir a palavra do Senhor: "Não temas, porque eu sou contigo, eu sou teu Deus, e eu entregarei todos os teus inimigos nas tuas mãos, e nada será contra ti, porque eu sou o Senhor e eu sou contigo." Eu vou ouvir a voz de quem? Eu vou ouvir a voz de quem? Ouvir a voz do Senhor, ou vou ouvir a voz daqueles que vêm trazer notícia desagradável, notícia negativa? E eu pergunto: você tem ouvido a voz de quem? Você está ouvindo a voz do Senhor, ou você está dando ouvido aos negativismos que chegam? Você não vai poder, você não vai conseguir, você não vai, né? O que teve gente que deu ouvido aí que o mundo ia acabar, quase ficou louco. O repórter foi entrevistar um lá e falou assim: "Eu não sei, rapaz, falaram que o mundo ia acabar." E eu falei: "Então eu vou aproveitar, eu vou gastar todo o meu dinheiro." Gastei o meu salário, meu 13º, torrei, comi tanta coisa, fiz tudo que eu queria fazer, acabei com tudo. Agora o mundo não acabou, e acabou o dinheiro. Agora eu não sei como é que eu vou continuar vivendo no mundo sem dinheiro. Agora para mim acabou mesmo, estou falido, porque eu gastei tudo que eu tinha, torrei, porque ia acabar mesmo, era o último dia. Por fim não foi. Dá ouvido, deixa de ouvir a palavra do Senhor e dá ouvido. Aí o que aconteceu? Eu não quero saber. Mas quando chegou uma hora que ninguém nem veio falar para eles, as pessoas falaram: "Estou com medo, vai você dar notícia." Você está louco? Só da gente falar que a menina piorou, o homem já ignora, imagina de falar que a menina morreu. Eu não vou dar essa notícia. E vai você, eu não vou. Vai você, eu não vou. E ele viu só aquela, ele também não é tonto. Davi só olhou aquela movimentação, ele já entendeu. Ele falou assim: "Vem cá." Ele deitado no chão: "Vem cá, a menina morreu?" "Morreu." "Tá bom." Davi se levantou. E agora, irmãos, começa uma nova etapa na vida de Davi. E é isso que eu quero que você entenda antes de nós encerrarmos. Primeira etapa, diz aqui: Davi se levantou. Davi se levantou, o poder de superar qualquer tipo de tragédia. "O rei, por que o senhor não comeu nada, jejuou, chorou, pranteou, humilhou e fez tudo isso quando a criança era viva? E agora que a criança morreu, o senhor limpou suas lágrimas, tomou banho, pôs perfume, roupa nova, o senhor comeu?" Eu não estou entendendo nada disso. Ele falou: "Sabe por quê? Enquanto a criança estava viva, havia uma esperança de alcançar a misericórdia do Senhor. Eu lutei, eu estava ali combatendo, orando, lutando em oração, lutando em jejum, para que o Senhor me desse essa misericórdia. Mas eu entendo todos os planos de Deus." Agora, Davi se levanta. Primeiro,
Davi se levantou. Tem gente que cai e não se levanta mais. Tem gente que sofre um golpe, uma tragédia. Tem gente que passa por uma aflição. Tem gente que sofre uma situação que não consegue se levantar mais. Davi tinha tudo para ter depressão, frustração, desejo de suicídio, acusação, deixar o diabo acusar ele, deixar o diabo enganar. Ele não deixou nenhuma acusação. Se o diabo tentasse acusar ele e falar: eu estou limpo, eu estou vivo porque o Senhor apagou a minha iniquidade, a minha transgressão, eu não tenho pecado mais, porque o Senhor perdoou o meu pecado. Eu não aceito acusação de diabo, de demônio. Mas foi por sua causa, a menina morreu. Não te interessa, Deus sabe o que faz, é Ele que age, o agir é dele. Primeiro, superação, levantou. Segundo, tomou um banho, tomou um banho, lavou-se. Durante todo o tempo ele esteve prostrado e não havia trocado de roupa. 7 dias sem trocar de roupa e sem tomar banho, o rei. Para ele, o assassinato que cometera havia se apegado às suas mãos, como o sangue às mãos do malfeitor, como aquele que matou. Parecia que estava na mão dele o sangue. Ele se sentia sujo, ele se sentia culpado, mas ele levantou e foi lá e se lavou. Lavar significa tirar toda a sujeira. Estou limpo. Quando ele se lavou, ele libertou-se da carga pesada da sua consciência. Lavou. Depois, o que ele fez? A roupa devia estar cheirando ruim. 7 dias com a mesma roupa, suor. E ele foi lá e ele disse assim: eu quero roupa limpa. Não quero roupa que tem marca de sujeira e nem marca de mau cheiro, porque assim o Senhor me fez, de pé, limpo e com roupas novas. Não é isso a proposta do filho pródigo quando chegou em casa? Que o pai, cabeça baixa, envergonhado: levanta a tua cabeça, meu filho, porque você é o meu filho. Número 2, prepara roupas limpas e dê a ele um banho. Filho pródigo fez isso. E agora? Tem mais uma coisa. Tem mais uma coisa aqui que ele fez. O que ele fez? Foi na casa do Senhor. Foi aonde estava a arca da aliança, onde estava a presença do Senhor, e ele foi lá, e ele adorou o Senhor. Ele adorou o Senhor, ele disse: tu és o meu Deus, o meu Senhor. A menina estava lá para ser velada, o corpo estava lá. Eu vou sair daqui para ir num funeral, mas primeiro eu vou adorar o meu Deus. E chegou lá e louvou o Senhor, e adorou o Senhor, e agradeceu o Senhor. Tu és o meu Deus, tu és o meu Senhor, tu és o meu Salvador. Número 4, ele chega na casa dele, chega no palácio, ele fala assim: ponha pão, porque eu estou com uma fome. E comeu, e bebeu, e comeu, e se fartou. Agora eu vou para o funeral. Não tenho culpa, não tenho acusação, não tenho nada. Senhor, o Senhor me fez livre. Ele escreve lá o Salmo 51, que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração seja para o Senhor. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito inabalável. Porque, Senhor, o Senhor sonda, conhece o meu pensamento, esquadrinha os meus rins, sabe as palavras da minha boca, antes que elas cheguem na minha boca, o Senhor já sabe o que eu vou dizer. O Senhor é o meu Deus, é o meu Senhor. O Senhor é a minha vida, a minha esperança. E depois, para nós encerrar, a Bíblia diz: e ele teve um outro filho com
Batseba. E a Bíblia diz, e o Senhor amou aquela criança. Significa o quê? Irmãos, por que o Senhor amou aquela criança? Porque Davi amou o Senhor. Porque se Davi tivesse aprontado o outro, era mais um na mira. Agora Davi, tudo de novo, mas Davi falou, não, eu aprendi essa lição, ele foi lá e teve um outro filho com essa mulher, e a Bíblia diz, e o Senhor amou essa criança, e o nome dessa criança foi Salomão, e ele teve tantos filhos, mas foi Salomão que o Senhor escolheu, e disse, Salomão será, aceitou ele para ser o sucessor do trono de Davi. Então, Deus não vai guardar mágoa de ninguém, Deus não guarda rancor de ninguém. Vai falar assim, agora todos os filhos que tiver com essa mulher vai ser rejeitado por mim. Não, o Senhor amou aquela criança. Deus não tem problema nenhum em amar-nos, desde que nós amemos a Ele. Mas o Senhor amou a criança, porque Davi amou o Senhor de todas as suas forças. Então ame. Deus trata com cada um aqui individualmente, né? Deus trata cada um individualmente. Então, por isso que a Bíblia fala para a gente orar e vigiar. Se eu quiser pecar, eu peco. Se você quiser pecar, você peca. Se cada um quiser pecar, cada um faz o que quer da sua vida. Só que tem um problema. Só tem um problema. Um só. É a sequela, é a consequência, é o tratamento que Deus dá. Ele vai te perdoar, mas só que Ele vai te dar um tratamento para você falar assim, Senhor, eu quero te amar, porque quando aconteceu tudo aquilo, a primeira coisa que Davi foi, ele foi adorar o Senhor. Ele foi glorificar o nome do Senhor, antes dele pôr pão na sua boca, antes dele comer do pão da terra, ele foi comer do pão do céu, ele foi se alimentar de Deus, falou, Senhor, eu quero o teu alimento, o teu sustento para a minha vida. Amém? Dá só uma olhadinha aqui, pode ficar em pé, vamos orar ao Senhor, só aqui, o Salmo 51, depois você lê ele na sua casa inteiro, mas aqui, o salmo que Davi escreveu quando o profeta Naamã veio a ele, depois de ele ter estado com Batseba. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica do meu pecado. O 3, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que a teus olhos é mal, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com o sopro, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir com júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora
da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação, e sustém-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Ele sabia que o pecado era de morte, mas se o Senhor apagasse a sua transgressão, ele louvaria o nome do Senhor. E foi o que ele fez, foi adorar e foi louvar o nome do Senhor. Então eu ensinarei os transgressores e os pecadores, eu ensinarei. Eu acho interessante aqui, né? Ele diz aqui: então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Por quê? Porque eu vou dizer aos pecadores, aqueles que estão em planos de pecar, em projetos de pecar, eu direi a ele: não faça isso. Sabe por quê? Porque o Senhor com certeza ele vai perdoar, porque ele é infinitamente grande em misericórdia. Só que tem uma coisa, ele vai tratar com você, para que você nunca mais peque. Por quê, irmãos? Porque você vai dar oportunidade aos inimigos de Deus fazerem acusação e condenação contra ele. Vai olhar lá, a tua noiva. Nós temos compromisso com o Cordeiro, nós somos a noiva de Cristo, nós temos compromisso, e o compromisso é sério, porque é proposta de casamento. Ele virá buscar sua noiva e levar para o altar, para as bodas do Cordeiro, e ele como noivo se mantém íntegro para a sua noiva. Agora, a única coisa que ele não espera é que o diabo chegue lá e fale assim: ó, eu vim fazer uma fofoca da sua noiva, né? Eu vim aqui falar uns podres da tua noiva. Mas o Senhor aguarda da sua noiva que ela esteja ataviada, cheirando a mirra e cheirando a aloés. E tem outra ainda, né? Davi se lavou e depois ele se ungiu, né? Pegou o óleo e passou na sua cabeça. O óleo representa o Espírito Santo, e o óleo tem perfume, tem fragrância, cheiro de vida, perfume. Eu vou me perfumar, eu vou me perfumar para Deus. Faça isso, irmãos. Se perfuma como noiva de Cristo. Fala assim: olha, eu vou fazer com que o noivo se encante, que o noivo se encante. A gente fala muito sobre noiva apaixonada, a noiva que adora o seu noivo, que espera no noivo, a noiva, mas e o noivo apaixonado por uma noiva que está esperando ele, está voltada para ele, uma noiva que só pensa no seu noivo, que vive por ele, que só pensa nele, que só fala nele. Esse é o meu noivo amado, ele virá a qualquer momento me buscar, e ele vai me levar para as bodas. Eu estou aguardando, a noiva já está pronta, ataviada, preparada para subir e encontrar com o noivo nos ares. Amém? Quanto a esse negócio de fim do mundo, você não dá ouvido, mas quando a Bíblia diz assim: prepara-te, porque eu virei sobre ti como um ladrão. Vou buscar a minha noiva, eu venho buscar a minha igreja. Irmão, se prepara, porque o Senhor descerá nas nuvens e ele virá buscar. E quando dizer: eis que o noivo aí vem, as 5 prudentes, as virgens prudentes, que estão com as suas lâmpadas cheias do azeite, elas vão entrar, elas vão encontrar com o noivo e vão entrar para as bodas. Amém? Feche os seus olhos, curva a sua cabeça nesse instante. Nós vamos viver uma vida, feche os seus olhos, vamos viver uma vida, mas uma vida reta aos olhos do Senhor, uma vida que quando o diabo se encontrar com o Senhor, ele possa dizer para o diabo o que disse do seu servo Jó: de onde tu vieste, Satanás?
de rodear a terra. Você viu meu servo Jó? Aí o Senhor dá aquela cutucada, aquela alfinetada. Você viu meu servo Jó? Aquele homem que levanta de madrugada para adorar o Senhor. Aquele homem que anda na presença do Senhor, que teme ao Senhor e anda no seu caminho. Reto, justo, que santifica, que ama o Senhor de todo o seu coração. Que se apresenta ao Senhor e adora o Senhor de toda a sua força. Faça isso. Ame ao Senhor e adore o Senhor. Vamos falar com Deus, para que não haja. Você fez, Davi, com que os inimigos do Senhor blasfemassem. Oh meu Deus e meu Pai, que nós possamos, Senhor, guardar a Tua palavra, como disse, Senhor, o Teu servo João: filhinhos, eu vos escrevo, porque vós já venceste o maligno, porque a palavra do Senhor está em vós, e vós tem vencido o mundo, e a arma que vocês usaram para vencer o mundo foi a sua fé. Nós confiamos no Senhor, nós amamos ao Senhor, nós esperamos no Senhor e guardamos a Tua palavra, como disse o próprio rei Davi depois: a Tua palavra eu escondi no meu coração para não pecar contra Ti, Senhor. Eu não quero mais pecar contra o Senhor, eu não quero mais andar de uma forma que desonre o meu Deus, eu não quero andar de uma maneira que os inimigos do Senhor possam blasfemar, mas que a partir de agora, os inimigos do Senhor sejam envergonhados, sejam derrotados e sejam lançados por terra, porque a minha vida, a minha palavra, a minha boca, a meditação do meu coração, disse o rei Davi, será para Ti, Senhor, e as palavras, antes que chegarem à minha boca, elas estarão no meu coração, e o Senhor vai conhecer, porque o Senhor conhece todos os mistérios, e o Senhor saberá que a palavra da minha meditação é para Ti. Oh meu Deus, que o meu coração está voltado para Ti, que a minha vida está voltada para Ti, para Te servir, para Te amar e para Te adorar de todo o meu coração. Oh meu Deus, estende as Tuas mãos agora sobre a Tua igreja, sobre a Tua noiva, sobre, Senhor, todos aqueles, Senhor, que estão aqui nesta noite e receberam, Senhor, o perdão dos seus pecados. Meu Deus, estende as Tuas mãos agora, é vida por vida, e o Senhor teve que morrer a nossa morte, alguém teria que morrer, e o Senhor escolheu o Seu Filho unigênito morrer em nosso lugar. Senhor, estende as Tuas mãos agora, e derrama a Tua unção sobre o Teu povo, derrama a Tua unção sobre a Tua igreja, derrama a Tua unção, Senhor, que nós possamos fazer como fez o Teu servo Davi. Nós temos que nos levantar, nós temos que nos lavar, nós temos que vestir roupas novas e limpas, brancas, embranquecidas, nós temos que ungir a nossa cabeça com óleo, com azeite, com a unção do Espírito Santo, e nós temos que ir na Tua presença e louvar o Teu nome, e adorar o Teu nome, e engrandecer o nome do Senhor, porque somente Tu és o Deus da nossa vida, somente Tu és o Deus poderoso, e não há outro Deus semelhante a Ti. Só Tu és o Senhor, só Tu és o Salvador. Estende as Tuas mãos agora e abençoa, e fortalece, e sara, e cura. Oh meu Deus, traz agora, Senhor, oh meu Deus, a Tua bênção, a Tua graça, a Tua misericórdia, dá a Tua vitória e o Teu milagre para o Teu povo e para a Tua igreja, em nome do Senhor Jesus, amém? Graças a Deus. Irmãos, antes da bênção apostólica, o livro está lá no fundo para você assinar, e terça-feira nós estamos aqui, um Natal abençoado para todos. Eu sei,
Pensa bem nessa palavra, e que esse Natal seja para que os inimigos do Senhor não blasfemem contra Ele, mas que em tudo o Senhor Deus seja glorificado na sua vida e no seu coração, nas suas palavras, nos seus atos, nas suas atitudes, na sua maneira de ser, em tudo. Como diz o Salmo 103, bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiz o seu santo nome. Bendiz a minha alma ao Senhor, e que ela não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Amém. Que a graça de Jesus, o amor de Deus, a comunhão, a consolação do Espírito Santo esteja com todos vós hoje e para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe a todos. Em nome do Senhor Jesus. A Ele seja a glória, a honra e o louvor.